Oi gente, tudo bem? Eu sou o Douglas do Turing e eu vou apresentar a aula 5 de Mach 2166 em C para vocês. Nessa aula a gente vai falar sobre números reais e a gente vai introduzir dois novos tipos de dados, são float e double. E a gente também vai falar sobre leitura e escrita de arquivos. A gente vai trabalhar com as funções fopen, fprintf, fscanf e fclose. Vamos lá? Então gente, só uma coisa antes. Isso aqui é uma apostila de Mach 2166 da aula 5. E a gente está fazendo apostilas para todas as aulas de Mach. Elas estão disponibilizadas na descrição dos vídeos. E elas servem mais ou menos como material de apoio das aulas. Elas têm o mesmo conteúdo das aulas, só que às vezes elas expandem um pouquinho o que a gente fala, né? Porque às vezes não cabe muito durante um vídeo a gente ficar explicando certos conceitos, né? Como é o caso desse vídeo. E é isso aí. Se vocês quiserem essa apostila para usar como material de apoio, o link para ela vai estar na descrição do vídeo. Então, gente, vamos falar sobre números reais em C. Eu não vou expandir muito sobre como o computador faz isso, sobre como ele armazena os números. Se vocês quiserem entender um pouquinho melhor como isso funciona, vocês podem dar uma olhada na apostila. Mas, basicamente, o que a gente vai trabalhar com números reais, a gente vai introduzir dois novos tipos de dados, que são o float e o double. O float, ele serve para quando a gente quiser representar números, vamos dizer assim, razoáveis, não muito grandes nem muito pequenos, que são números reais, né? E o double já serve para quando a gente quer trabalhar com números muito grandes, né? Ou muito pequenos, com uma precisão muito alta, né? Porque a única diferença entre os dois é o número de bytes que cada tipo de dado ocupa. Enquanto o float ele ocupa 4 bytes na memória, ou seja, 32 bits, o double ocupa 8 bytes na memória, ou seja, 64 bits. Então a range deles, né, o limite máximo e mínimo que eles alcançam são muito diferentes, né? O float vai de 3.4 vezes 10 a 38 a 3.4 vezes 10 a menos 38. Já o double vai de 1.7 vezes 10 a 308 até 1.7 vezes 10 a menos 308. Tipo, já dá para perceber que são escalas muito diferentes, né? Então a gente vai usar o float quando a gente não estiver muito preocupado com uma precisão absurda. E a gente usa o double caso a gente queira trabalhar com números muito grandes ou muito precisos, certo? Então, gente, vamos aprender como declarar essas variáveis do tipo float e do tipo double em C. Para declarar uma variável do tipo float, eu simplesmente escrevo float e o nome da minha variável. Eu vou chamar de var1. E eu também posso atribuir um valor a ela já na declaração, assim como a gente faz com int. Var1 recebe 1.5. E para double, eu faço a mesma coisa, só que eu escrevo double. Var2, eu posso atribuir também. Var2 recebe 2.1. É importante usar o ponto, porque a notação é em inglês, certo? Se você usar vírgula não vai dar certo, então tomem muito cuidado com isso. E a gente pode, assim como as variáveis inteiras, a gente pode trabalhar com var1 e var2, que são duas variáveis no nosso código. Assim como a gente sempre trabalhou, a somar, subtrair, multiplicar, a gente vai ver isso daqui a pouco, certo? Mas antes disso, vamos aprender como imprimir e ler variáveis do tipo float e double da tela, certo? Da tela ou do teclado, certo? Vamos aprender a usar as funções printf e scanf para elas. Começando pela printf, vamos imprimir a var1. var1 vale percent. Em vez de %d, a gente vai usar o %f. O %d é referente a a variáveis do tipo int, e o %f é referente a variáveis do tipo float, certo? E a gente vai escrever var1, botar um /n aqui para quebrar a linha. E a gente vai imprimir também a double. var2 vale percent, não é f, é %lf ou %longf, né? Porque o double nada mais é que um long float, um float só que maior, com maior precisão, certo? Vou botar um /n também. var2. Se a gente rodar esse código, a gente vai ver, ó. var1 vale 1.5000, var2 vale 2.1000, né? A gente vê que ele imprimiu zeros a mais que a gente não pediu, certo? Se a gente quisesse controlar quantas casas decimais a gente queira que o nosso printf imprima, a gente vai aqui nesse %, a gente bota um ponto,
antes do f e coloco um número de casos que a gente quer impresso. Vamos supor que a gente só queira imprimir 1.5 mesmo. Vai ser %.1f e para a gente imprimir o 2.1, %.1lf. Se a gente rodar esse código, a gente vai ver que agora ó, ele imprimiu 1.5 e 2.1, certo? Se a gente alterar esse valor, a gente botar 3, por exemplo, ele vai imprimir 3 casas decimais. Beleza? Vou aproveitar agora e já mostrar essa diferença no que eu tinha comentado sobre a precisão do float e do double. Vamos imprimir 20 casas decimais do float e 20 casas decimais do double. Tá, esse exemplo não foi muito bom. Vamos fazer o seguinte, vou pegar o exemplo 0.1 e 0.1. Agora vai dar certo. Ó, aqui 0.1, tal, só que chega nessa casa aqui, que eu não sei exatamente qual é, só que ele começa a dar um negócio muito estranho aqui, vocês estão vendo? 1.490, não era para acontecer isso, né? Já aqui também dá um errinho, só que é um erro muito menor. Isso acontece pela maneira em que o computador armazena as variáveis, porque pensa que as variáveis, os números, né, que eles são armazenados em formato binário, em bits, zeros e uns. E a gente não consegue representar todos os números decimais de maneira exata. A gente não consegue representar 0.1 precisamente, de maneira exata, usando binário. Então por isso que a gente tem que fazer uma aproximação. E quando a gente aumenta a precisão, né, aumenta o número de casas decimais a serem impressas, a gente vê que essa imprecisão do float ela é detectada muito antes da impressão do double. Eu poderia, por exemplo, colocar o double, imprimir 100 casas decimais depois 100 casas depois da vírgula. A gente vê que o único erro está nesse 1 aqui. Então o double ele realmente é muito mais preciso que o float, porque quanto mais bits você tem para trabalhar, mais preciso você consegue, maior o número de números que você consegue representar de maneira precisa, entendeu? É por isso que o double às vezes é utilizado, né, sobre o float, porque ele acaba sendo mais preciso na representação dos números. Mas se você estiver trabalhando com coisas simples assim, você não precisa se preocupar também. Você não precisa usar um double para, por exemplo, fazer um programa simples que trabalhe, sei lá, com 2, 3 casas decimais ou até 4 casas, né? Você não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Beleza? Então vamos falar agora sobre a função scanf, que é a função de leitura pelo teclado. Scanf é %f e comercial var1. É bem simples, é a mesma coisa do scanf para o int. A única diferença é que em vez de ser %d é %f, né? Se eu for querer fazer para o scanf %lf e comercial var2, né? Eu posso fazer isso aqui, vamos para a gente conseguir ver o que a gente acabou de escrever. Eu vou colocar o scanf antes e vamos rodar esse código. Ele vai estar esperando eu inserir alguma coisa com o teclado. Eu vou botar 0.5 e 0. Isso aqui. Pronto. Ó, var1 vale. Ele imprimiu com o número de casas decimais, né, que eu esqueci de apagar, mas não tem problema. var1 vale 0.5 e var2 vale esse negócio aqui que eu acabei de escrever. Certo? É bem simples as funções de impressão e leitura pelo teclado. Não tem nenhum segredo, nada muito diferente do que vocês já viram antes. Agora a gente vai falar sobre a parte final de números reais, que são as operações com números reais. O que seria isso exatamente? Bem, é trabalhar com os operadores de soma, subtração, multiplicação e divisão, só que com números reais. Para esses daqui é bem simples. Na verdade, para esses três aqui é bem simples, é bem direto, faz bastante sentido. A gente vai fazer operações assim como a gente fez com números inteiros, né? A gente soma uma variável com inteiro, uma variável com uma variável e vai dar certo. Agora, para divisão tem que tomar um pouquinho de cuidado. Vamos fazer o seguinte: int, criar uma variável a inteira e uma variável f, uma variável x, que é um float. A gente já sabia disso antes, que se a gente fizer isso aqui, ó, 5 dividido por 2, isso aqui vai dar 2, certo? Porque a é um inteiro, 5 é um inteiro e 2 é um inteiro. Então, isso aqui vai dar 2 e vai ser atribuído em A. Eu posso confirmar isso fazendo o seguinte: printf, %d. Se eu rodar o código,
a gente vai perceber que x é igual a 2, certo? Isso aqui não é novidade pra gente. Agora, e se eu quisesse fazer a divisão completa disso, não a divisão inteira? Bem, eu ia fazer o seguinte, eu vou fazer x recebe 5.0 dividido por 2, e aí eu vou imprimir x para a gente ver que isso se aplica, né? Que isso vai dar 2.5. Né? X é 2.5, certo? Lembrando o %f aqui, importante. O que acontece aqui é o seguinte, né? Isso acontece não só porque x é float, mas acontece pelo seguinte. Tá vendo que eu fiz um pouquinho diferente? Eu não botei x recebe 5 dividido por 2, mas sim 5.0 dividido por 2. Isso acontece por quê? O compilador, ele trata números inteiros e números reais, floats e doubles de maneira diferente. Você pode ver melhor na apostila, mas você vai ver que ele não consegue, pela maneira que ele trata esses dois tipos de variáveis, ele não consegue trabalhar com elas se elas são de tipos diferentes. Por exemplo, essa operação aqui, isso aqui é um float, ou é um double, é um número real. Isso aqui é um inteiro. Ele não consegue fazer essa divisão de cara, assim, porque um é um float e outro é um inteiro. Isso não funciona. Então ele faz uma conversão antes de fazer qualquer operação. Então, no caso, ele converte o 2 para um float, que é 2.0, e realiza a divisão de um float por um float. 5.0 dividido por 2.0 dá 2.5. E aí ele pega esse valor 2.5 e atribui na nossa variável x. E aí a gente imprime x, certo? Aqui no caso, ó, 5 é um inteiro e 2 é um inteiro, certo? Então ele faz inteiro com inteiro vai dar um inteiro, né? E ele atribui na nossa variável inteira a, ok? Então eu poderia também fazer, em vez de 5.0, fazer 5 dividido por 2.0, porque aí ele transformar não o 2, mas o 5 em 5.0, certo? Isso aqui também vai dar 2.5, sem problema. Assim como 5.0 dividido por 2.0 também dá 2.5, sem problema nenhum. Um erro muito comum que costuma acontecer é quando a gente faz o seguinte, a gente acaba fazendo isso aqui, ó. X recebe 5 sobre 2. Isso aqui dá 2, certo? Não dá 2.5, porque isso aqui que eu destaquei dá um número inteiro. Esse número inteiro é convertido num real, que é 2.0, e atribuído em x, ok? Outra coisa que costuma acontecer muito é isso aqui, ó. X recebe a sobre 2. Vamos falar que a é não 5 sobre 2, a é 7, por exemplo. Se eu imprimir x de novo aqui, ó, vou botar um %n, barra n, desculpa. A gente vai perceber, ó, que x é 3, né? Por quê? Porque a é um inteiro e 2 é um inteiro. 7 dividido por 2 dá 3, porque é uma divisão inteira. E 3 é transformado em 3.0, ok? Então tomem muito cuidado. Para resolver esse problema, para conseguir o 3.5 que a gente quer, a gente faria isso aqui, certo? Isso aí vai dar certo, né? Vai dar 3.5 como a gente queria, ok? Então a regra é bem simples. Caso a gente queira um float, a gente coloca em qualquer um dos dois operandos, transforma ele num float, né? E se a gente quiser uma divisão real, né? Uma divisão inteira, a gente faz isso aqui. Ok? Se a gente quiser uma divisão real, a gente transforma qualquer um dos operandos em real, que a operação vai ser real. Okay? E por último, uma coisa importante, o que aconteceria se eu fizesse isso aqui, ó? Para não ficar tão poluído, eu vou apagar isso aqui. E se eu fizesse assim, ó? A recebe 5.0 dividido por 2.0. Se eu imprimir A, você viu que A foi impresso 2, né? O que acontece? Isso aqui, esse resultado aqui, dá 2.5, certo? E quando eu transformo 2.5 em um número inteiro, eu arredondo para baixo, certo? Então 2.5 vira 2. Eu poderia simplesmente botar assim, 2.5. Ele vira 2. Eu poderia botar 2.9, que ele vai virar 2 também, certo? Só se eu botar, por exemplo, um número absurdamente próximo do 3, ele vira 3, certo? Mas em 99% dos casos ele arredonda para baixo. 2.1 vira 2, assim por diante, certo? Então essa é uma peculiaridade. Caso você pegue um número real e queira transformá-lo para um inteiro, ele arredonda para baixo, ok?
Beleza. Então, vamos falar agora sobre leitura e escrita em arquivos de texto. Até agora a gente aprendeu a trabalhar com a leitura pelo teclado usando a função scanf e a impressão na tela usando a função printf. Mas se a gente quisesse ler e escrever através de um arquivo de texto, né? Como a gente faria isso? Bem, vamos por passo para entender melhor como fazer essa operação. A gente começa declarando um arquivo file, do tipo file. Eu vou nomear ele de entrada, certo? Poderia ser qualquer nome aqui, mas eu vou chamar ele de entrada, certo? Não esquentem muito com esse asterisco aqui, certo? Simplesmente é obrigatório pôr, e é isso aí. E eu vou usar a função fopen para atribuir uma coisa à minha entrada, né? Porque aqui eu só declarei e agora eu preciso linkar a minha entrada com alguma coisa. No caso, eu vou ligar minha entrada com esse arquivo exemplo mac aqui, ó, que eu salvei aqui. Pronto. Ele tem o número 1234 aqui. Eu quero ler esse número 1234 e imprimir ele na tela. Para isso, eu vou fazer o seguinte: entrada recebe fopen, minha função fopen, certo? De file open, no caso, abrir arquivo. O primeiro parâmetro dessa função é uma string, que é um conjunto de caracteres, que vai ser o nome do arquivo que eu quero ler. Exemplo, underline mac.txt, como estava lá. Uma coisa importante também é que você precisa colocar o arquivo de texto na mesma pasta da main que você criar, certo? Aqui no caso está na mesma aula. E o segundo parâmetro da função vai ser o modo de abertura. Como no caso eu quero ler o que está escrito dentro do meu arquivo, eu vou no modo R, que é o modo de leitura, read, certo? Aí beleza. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou primeiro criar uma variável int a e vou usar a função scanf, que é file scanf, certo? O primeiro argumento é o tipo de arquivo que eu quero ler, que é a entrada. O segundo é o que eu quero ler exatamente, eu quero achar um inteiro, então vai ser %d. E por último vai ser a atribuição desse %d que eu ler em alguma coisa, que no caso vai ser minha variável a, certo? E eu vou printar ela na tela para a gente ver se está funcionando. %d/n a. Vamos rodar. Antes de rodar, é importante. Vocês viram que eu abri o arquivo aqui, certo? Com fopen. Se eu abrir, eu preciso fechar, certo? Fclose, entrada. Isso é muito importante, porque enquanto isso aqui estiver aberto, né, eu não consigo mexer no meu arquivo de texto, enquanto esse código estiver rodando. E se eu não der o fclose, eu não vou conseguir alterar meu arquivo de texto enquanto isso aqui ficar rodando. Isso vai gerar um problema, certo? Então, a regra prática é, sempre que vocês usarem um fopen para um certo arquivo, no caso entrada, vocês têm que usar o fclose em algum momento do seu código. Tem que ter um fclose para cada fopen que vocês usarem, beleza? Então vamos rodar isso aqui. 1, 2, 3, 4, certo? Ele leu aqui, estava ali. Ó, se eu abrir aqui o exemplo Mac, estava 1, 2, 3, 4. Se eu alterar e salvar, é importante salvar, e rodar o meu código de novo, você vai ver que ele leu o que estava lá. E se eu quisesse ler mais de um valor, certo? Vamos supor que eu queira ler 2 valores. Vamos criar uma variável b e vamos fazer a mesma coisa. Eu vou até copiar isso aqui. Só que eu vou mudar os parâmetros para b e b, certo? Eu fiz a mesma coisa. scanf, entrada, %d, só que agora eu vou atribuir na minha variável b. Eu vou printar o valor de b. Vamos também alterar o que está no nosso exemplo, certo? Vamos botar 1, 2, 3, 4, 5, espaço 4, 3, 2, 1. Vamos fazer assim. 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Vamos salvar e rodar o nosso código. Como vocês podem ver, ele achou o primeiro valor, né, que é 1, 2, 3, 4, e colocou na variável A. E o segundo valor, que é 4, 3, 2, 1, ele colocou na variável B e imprimiu os dois, certo? Vocês podem ver que ele ignorou, no caso, a função fscanf ignorou esse espaço em branco, certo? E isso também funciona para quebra de linha. No caso, se eu fizesse assim, ó, 2, 3, 4, quebra de linha, 4, 3, 2, 1, ele vai ignorar até ele achar o próximo número, né? Isso funciona também, ok? É assim que a gente lê um arquivo de texto, usando a função fscanf.
Mas e se a gente quisesse agora escrever nesse arquivo de texto? Bem, para fazer isso, vamos criar um outro tipo de arquivo file que vai chamar saída. Vamos usar a função fopen de novo. Exemplo mac, que a gente quer escrever nesse arquivo, .txt. Só que agora o modo é de escrita, então vou usar o modo W, que é write. Ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a função fprintf. O primeiro argumento é, no caso, o arquivo que a gente quer trabalhar, que é a saída. O segundo é o que a gente quer escrever, no caso eu quero adicionar um número, certo? %d. E no caso, o que eu vou adicionar nesse %d? Eu não precisa criar uma variável necessariamente, eu poderia adicionar uma variável ali. Poderia, por exemplo, botar A, B ou qualquer outra variável que eu criei, mas eu vou botar um número direto, eu vou botar, sei lá, 999, certo? E aí eu vou dar fclose, fclose, importante, saída. E aí vamos rodar. Deixa eu só ver se o meu arquivo está como ele deveria estar, certo? Porque eu não apaguei esse comecinho. Ele fez a parte da entrada, que a gente já conhecia. A saída ele não adicionou nada aqui. Tipo, ele fez o processo, mas não imprimimos nada na tela, certo? Só que agora, se a gente for lá e abrir o nosso arquivo, exemplo mac, você vai ver que esse arquivo foi alterado pela função fprintf aqui, no caso, que ela adicionou 999, que é o que a gente queria. Só que assim, vocês podem perceber que ela apagou o que tinha antes, né? Porque antes tinha 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Ela apagou isso e escreveu 999. Isso se deve a esse W aqui, né? Que é o formato de leitura. Quando a gente usa W, a gente dá overwrite. No caso, a gente sobrescreve o que estava escrito antes no arquivo, né? E uma coisa importante, quando a gente usa o W, a gente poderia criar um arquivo caso ele não exista. Se eu rodar esse código aqui, por exemplo, só para não dar nenhum erro, eu vou fazer o seguinte: 999 888, salvei, certo? Só que aí, como eu mudei aqui o meu arquivo do fopen para exemplo.txt, esse arquivo não existia na minha pasta. Então o que ele fez? Ele criou esse arquivo aqui, ó, na pasta exemplo e colocou 999, certo? Então eu posso tanto sobrescrever usando o W em arquivos que já existem, quanto eu posso criar arquivos novos, né? Arquivos de textos novos, caso eu no fopen eu coloque um nome que não exista, certo? Usando a função W, o parâmetro W aqui, certo? Tomem cuidado que esses parâmetros aqui eles mudam, certo? E pode ser um pouquinho confuso no caso. Se vocês tiverem alguma dúvida, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, eu recomendo muito esse tutorial aqui. Eu vou deixar o link na descrição. Ele explica um pouquinho sobre entrada e saída de arquivos, input e output. Está em inglês, mas talvez dê para tirar um pouquinho. Aqui tem uma tabelinha de como cada modo funciona. Eu poderia botar o modo R, que a gente usou, o modo W, o modo A, que é de append, o R+, o W+, e o A+, certo? E cada um tem a sua definição explicadinho, bonitinho aqui. Eu vou deixar o link na descrição para vocês, beleza? Então, gente, por último, eu vou deixar um exemplo aqui, explicar um pouquinho. O exemplo que tem na apostila, né, caso vocês quiserem dar uma olhada, de abertura de arquivo, ok? A gente viu que a gente criou um arquivo de entrada, que a gente usou para leitura, e um arquivo saída, que a gente usou para escrita. Mas, dependendo do modo que a gente utilizar, aqui, como argumento aqui da nossa função fopen, a gente pode criar um arquivo que tanto lê quanto escreve, certo? E no caso, esse modo a mais aqui, que ele serve tanto para leitura quanto para escrita, e ele, diferente do W, ele não dá overwrite, ele não sobrescreve o que estava escrito antes no nosso arquivo. Então, por exemplo, nosso arquivo exemplo mac aqui eu mudei, e está 2018, certo? Se eu usasse o modo W, eu não ia conseguir usar ele para leitura, não ia poder usar a função fscanf,
E se eu usasse a função fprintf, ele ia sobrescrever ele ia apagar o que? O 2018 e ia escrever alguma coisa por cima. Só que do jeito desse modo A aqui, ele não vai fazer isso, ele vai escrever no final, ele vai dar o append, né, que é escrever no final do arquivo. Primeira coisa aqui, que é legal citar, é que vocês estão vendo que eu declarei isso aqui, e ao mesmo tempo atribuir, eu posso fazer isso assim, do mesmo jeito que eu faço int A recebe 2. Eu posso fazer assim, ou eu posso fazer int B e B recebe 2. Né? Eu posso fazer dos dois jeitos com arquivos file, no caso. Eu posso usar file arquivo, ponto e vírgula, e arquivo recebe fopen, ou fazer tudo na mesma linha, tanto faz, beleza? Aqui é o exemplo Mac que a gente usou. E eu usei a função scanf aqui. Eu quero ler o que está escrito no arquivo. Tem o número 2018 escrito lá. Eu coloco na minha variável número. E eu printo ela na tela, certo? Só que agora eu peço para o usuário digitar um número qualquer, certo? Esse número vai ser inserido no nosso arquivo, certo? Aí eu uso a função fprintf, como a gente já tinha visto. Eu adiciono um /n aqui, né? Porque eu quero colocar, eu quero printar esse número na linha logo abaixo, né? Porque se a gente for olhar aqui, ó, exemplo Mac 2018, certo? Se eu não botar o /n no fprintf, ele vai botar, tipo, se eu escrever 2017, ele vai fazer isso aqui. 2018, 2017, tudo junto. Eu não quero isso, eu quero isso aqui. 2018, 2017. Eu quero desse jeitinho. Então, por isso que eu botei o /n ali. Beleza? Eu não vou salvar. Então, vamos rodar esse arquivo, né? Eu fecho no final, é importante lembrar. Vamos rodar isso aqui e ver o que acontece. O número contido no arquivo é 2018. Beleza. Digite o número para ser inserido no arquivo, 2017. Pronto, terminou o programa. Vamos ver se ele alterou o nosso arquivo. Pronto, ele alterou o nosso arquivo aqui, bonitinho. Vou até fazer aquele exemplo lá. Agora ele está salvo aqui, né? Eu vou até apagar de novo. E vou apagar esse /n aqui para ver o que acontece. Eu vou escrever 2017. E vamos ver o que acontece agora com o nosso arquivo. Ó, vocês podem ver que como eu não adicionei o /n, ele escreveu no final do arquivo. E como o final do arquivo era logo depois desse 8 aqui, ele já escreveu tudo junto. Então esse /n foi bem importante, assim, para deixar mais claro. Senão ia ficar senão a gente não ia escrever do jeito que a gente desejava, ok? Então é isso, gente. Esse é o fim da aula 5. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe um comentário aqui no vídeo. Ou manda lá para a nossa página do Facebook, que a gente vai responder assim que a gente puder. Aqui tá o link para a aula 4. E se você quiser e não tiver feito isso ainda, deixa um like no vídeo e se inscreve no canal, por favor, que isso ajuda muito a divulgação. E até a próxima!